Vamos começar hoje aqui nosso momento falando sobre a psicologia positiva, surgimento, definição e teorias. Então, quando Martin Seligman se torna presidente da Associação Americana de Psicologia Positiva, no final dos anos 90, ele percebe que a quantidade de pesquisas voltada para aquilo que era positivo no ser humano era bastante pequena. Isso nós sabemos que também tem bastante relevância no sentido de que, após a Segunda Guerra Mundial, as pesquisas eram muito financiadas por conta desse contexto. Então, as pesquisas eram voltadas e os estudos para ansiedade, depressão, transtorno pós-traumático. E nesse momento foi que ele percebeu que havia poucas pesquisas voltadas para aquilo que era positivo. Então, nesse sentido, surge esse novo ramo de pesquisas e intervenções que pudessem abarcar aquilo que dá certo, isto é, estudar os aspectos, as qualidades e as características positivas das pessoas e das instituições. Então, é justamente com isso em mente, né, a retirada do foco dos estudos da psicologia dos aspectos negativos, né, daquilo que era distúrbio, doenças, para estudar os aspectos positivos de uma vida boa, agradável e saudável. Então, nesse início, né, em 2002, é quando o Martin Seligman também publica o livro Felicidade Autêntica, que traz esses três aspectos, né, das emoções positivas, do engajamento e do sentido para se estudar. Nesse momento, nós vamos ver um pouco mais na frente a felicidade, a satisfação com a vida. Vamos ver inicialmente esses três elementos, né? Então, o primeiro elemento de todos, a emoção positiva, que é bastante conhecida, né, quando a gente pensa em felicidade ou em satisfação com a vida, é aquilo que sentimos prazer, né? Então, prazer, entusiasmo, êxtase, calor, conforto, sensações afins. Esse calor é o calor do sentimento, né? Então, uma vida conduzida com êxito em torno deste elemento, o Martin Seligman chama de uma vida agradável. E eu trouxe aqui também para vocês, só a título de curiosidade, algumas das emoções positivas que são estudadas pela Barbara Fredrickson. Então, alegria, gratidão, serenidade, interesse, esperança, orgulho, divertimento, inspiração, maravilhamento e amor. Então, esse seria o primeiro elemento. Outro elemento é engajamento. Então, o engajamento ele está ligado a uma posição de entrega. A gente também chama de flow, né? Entregar-se completamente, sem se dar conta do tempo e perder a consciência de si mesmo durante uma atividade que te envolve, certo? Então, há uma vida que é vivida dessa maneira, Seligman chama de vida engajada. E o último elemento, na teoria do livro, né, que a gente traz no livro Felicidade Autêntica, o último elemento é o sentido, que é quando a gente tem essa vida com sentido, consiste em pertencer e servir a algo que você acredite ser maior do que o eu, né? Então, Seligman chama de uma vida significativa, aquela que é vivida a serviço de algo que é maior, maior do que a gente, né? Sendo que é importante falar para vocês que nesse momento, né, na teoria da psicologia positiva, na felicidade autêntica, a felicidade em si era estudada como uma coisa nela mesma e não como um construto. Porque, por exemplo, ele mesmo traz esse exemplo, né, no livro. Quando a gente vai estudar, por exemplo, o tempo, a gente não mede o tempo por ele mesmo, né? Então, tem as variáveis que compõem o tempo, como o clima, a temperatura, a umidade. Então, esses elementos, quando estudados, a gente tem uma ideia de como está o tempo, né? Aqui no Felicidade Autêntica, a felicidade ela era uma coisa em si, né? Ela não era um construto, como eu já falei. Então, tinha esses três elementos. Já estou falando para vocês aqui algumas críticas, né, desse modelo, dessa teoria, né? Mas vamos um pouco mais adiante. Então, outra crítica era justamente essa, né? Como era mensurada a felicidade? A partir da satisfação com a vida. E essa medição era feita a partir de questionários autoavaliativos, de autorrelato. Então, seria
uma avaliação, né, subjetiva da pessoa que estava lá avaliando. Então, esses questionários, eles eram influenciados fortemente pelo estado de ânimo, ou seja, o seu humor durante a realização do questionário influenciava em 70% o resultado da sua avaliação, né. Então veja só 30% era, vamos dizer assim, você realmente avaliando como você se sentia em relação à sua vida, né, naquele momento presente. Então era bastante influenciado pelo seu estado de ânimo. Se você tivesse com mau humor, né, então a sua satisfação com a vida como um todo, vamos dizer assim, seria bastante influenciada por isso, né. Então, por conta dessas críticas, né, o Martin Seligman traz aí no livro Florescer uma mudança, né. Então o tema do estudo agora é o bem-estar, não felicidade, satisfação com a vida, é o bem-estar. E aqui eu já acrescento para vocês que o bem-estar ele vem como construto, ele não vem como uma coisa por ela mesma, como a gente viu agora com a felicidade, né. Então a gente vai ver que dentro do construto do bem-estar existem aqueles 3 elementos que nós já mencionamos: emoções positivas, engajamento e sentido, e mais 2 são acrescentados, que é a realização e os relacionamentos. Todos 5 elementos contribuem para a formação do bem-estar, certo? Agora como construto, como eu falei para vocês. Importante ressaltar que ele traz na teoria do bem-estar que cada elemento possui necessariamente essas 3 propriedades. Quais são? Contribui para a formação do bem-estar, cada um deles. As pessoas buscam viver, vivenciar, experienciar, por exemplo, aquele elemento específico por ele próprio. Ou seja, a gente fala aqui, ó, do engajamento, a gente realiza uma atividade, vivencia uma atividade na qual nos sentimos imersos a ela por ela mesma. Não por pensar que eu vou obter um outro tipo de elemento a partir dessa vivência. Por exemplo, vou viver uma situação de flow, estou vivendo a situação de flow, mas antes de vivê-la, eu penso, vou vivê-la para poder ter mais emoção positiva, para melhorar meus relacionamentos com as pessoas, para sentir que a minha vida tem mais sentido. Não. Eu vivo a situação em si por ela mesma. É nesse sentido. E por fim, terceiro, propriedade, cada elemento é definido e mensurado independentemente dos outros elementos. Então tem esse nível de exclusividade, né? Você estuda ele por ele próprio, certo? Então, acrescentando os outros dois, nós temos a realização, né? As pessoas perseguem o sucesso, a realização, a vitória, a conquista e o domínio por eles mesmos, né? Ainda que não gere emoção positiva, sentido ou relacionamentos positivos, como eu acabei de falar. Então, a realização, como a gente está vendo aqui, a gente pensa até que é uma coisa bastante grandiosa, né? Uma vitória, uma grande conquista, mas a realização, não necessariamente ela tem que ter essa grandiosidade toda. A gente pode ter realização nas coisas pequenas do dia a dia, que a gente consegue vencer, dar conta, certo? Importante falar isso. E os relacionamentos positivos, nós sabemos, nos estudos, né, da psicologia positiva, que é o elemento mais estudado. E é quase que desnecessário, né, a gente estar explicando, porque nós sabemos que, como fala aqui, ó, no livro, a gente trouxe essa citação, né, as outras pessoas, elas são o melhor antídoto para os momentos ruins da vida e a fórmula mais confiável para os bons momentos, ou seja, tanto nos momentos, vamos dizer assim, difíceis de nossas vidas, quanto nos mais felizes, quando nós estamos rodeados de pessoas que nós amamos, isso com certeza vai aumentar o nosso bem-estar. Então é acrescentado mais esses dois elementos, né, na teoria do bem-estar. Aqui eu trouxe esse quadro aqui só para a gente ter uma diferenciação, né, da teoria da felicidade autêntica e da teoria do bem-estar, né? O tema muda de felicidade para bem-estar, o padrão de mensuração na felicidade, como eu falei para vocês, era a satisfação com a vida, mas na teoria do bem-estar é justamente os elementos do PERMA, que vai ser essa sigla, né, PERMA, a gente vai ver já já.
Em português fica emoção positiva, engajamento, sentido, relacionamentos positivos, né? E por fim, nós temos aqui o objetivo, né? Antes era aumentar a satisfação com a vida, mas na teoria do PERMA vai ser justamente o aumento do florescimento, que é tanto esses elementos, todos esses elementos do PERMA, como também alguns outros, como por exemplo no estudo do otimismo, a questão da resiliência, a autoestima, certo? Florescimento é uma coisa que vai abarcar o PERMA e alguns outros elementos positivos. Vamos mostrar para vocês agora os elementos do PERMA. Então aqui a gente tem emoções positivas, engajamento, relacionamento, significado e realizações. No outro aqui faltou acrescentar realizações. Certinho? Então esses aqui são os elementos, né? Em inglês, a sigla está em inglês, né? O P vai para Positive Emotions, o E de Engagement, o R de Relationships, o M para Meaning e o A para Accomplishments. Certo? Então, assim, existem outros modelos para se estudar o bem-estar, vamos dizer assim, outros modelos que a psicologia, que outros cientistas da psicologia positiva utilizam, existem. A gente trouxe primeiramente esses, né, do Martin Seligman, porque realmente é o foco maior, é onde tem mais pesquisas, certo? É algo que já foi tanto estudado, que é bastante validado cientificamente, então é como se fosse assim, ainda é o modelo mais conhecido, mais famoso e mais trabalhado e pesquisado no mundo, tá? É isso, gente. Esse é nosso primeiro vídeo falando para vocês aí de esse geral, né, da psicologia positiva, trazendo o surgimento, as definições e as teorias que foram desenvolvidas pelo Martin Seligman.